14, depois vai ficar mais 2 capítulos para finalizar o livro de Coríntios. Amém? Eu tenho certeza que se perguntar aqui na igreja, certeza é muito forte, né? Mas eu creio que se eu perguntar aqui na igreja, quem já leu o livro de Coríntios inteiro, eu acredito que dificilmente alguém lê antes que já leu, né? Mas é um livro um pouco, as pessoas conhecem mais de ouvir do que de ler, né? Mas é muito importante porque, assim como no livro de Romanos, Paulo ele traz ensinos e doutrinas para a igreja, mostrando muitos ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui também ele traz muitas ordens para a igreja e organiza uma igreja que estava passando por dificuldade, e uma dificuldade de ordem, né? Uma dificuldade de ensinamento pastoral. Então, o livro de Coríntios é muito bom para quem quer aprender como devemos nos portar no culto. E não somente isso, mas muitas coisas que o crente muitas das vezes faz, mas não devia fazer, ou pensa fazer, e deveria repensar. O livro de Coríntios é um livro que traz muitos ensinos, traz ensino para o culto, traz ensino para o casamento, traz ensino para o jovem, traz ensino para as mulheres, traz ensino para os obreiros, traz ensino para todos. Então é muito importante esse livro, e nós estamos quase finalizando a primeira carta aos Coríntios, amém? Eu gostaria de pedir a igreja se colocar de pé. Nós vamos ler o capítulo 14, a partir do verso 26, amém? Semana passada nós fomos até o verso 25, nós vamos continuar a partir do verso 26. Não, pode deixar, depois. Amém. Eu vou ler o versículo 26, os irmãos lêem o 27 e depois nós vamos continuar, vamos lendo versículo por versículo, como a gente costuma fazer, amém? Diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar línguas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, de poder louvar o Teu nome, de nos reunir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, neste momento, ó Pai, fale conosco pela Tua palavra, conforme a Tua vontade. Nos esclareça, ó Pai, aquilo que não sabemos, aquilo que temos dúvida. Nos enche, ó Pai, do Teu conhecimento para melhor te servir, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a glória a Deus. Você igreja pode se sentar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui no versículo 26, 27, até aqui, o versículo, acredito que o 31, ele vai continuar na mesma linha que nós viemos até o versículo 25, amém? O versículo 26 diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A gente aprendeu na semana passada que os irmãos de Coríntios, eles cultuavam, eles eram muito fervorosos, porém, muitas coisas que se fazia dentro da igreja não edificavam a igreja, porque ficava algo que a igreja não aprendia. E a gente só pode fazer aquilo que a gente tem entendimento, não é verdade? Quem faz as coisas com dúvida, faz coisas erradas, não é verdade? A melhor coisa que tem na vida de alguém é ter a humildade de perguntar. Se não entendeu, pergunte. Tem pessoas que entram numa sala de aula, tem pessoas que alguém está ali ensinando alguma coisa e ele fica tímido de perguntar e sai com dúvida. E aí depois é repreendido quando faz errado. Por quê? Porque teve a oportunidade de aprender e não teve a coragem ou a humildade de dizer: não entendi. E a casa do Senhor não é diferente. Nós só podemos obedecer o que a Bíblia manda se a gente entender o que ela manda. A gente não pode fazer o que a Bíblia manda de acordo com o que a gente entende, sem ter certeza. Então o povo se reunia para louvar a Deus, e Paulo vem no capítulo 14 corrigindo a forma como eles adoravam a Deus.
porque o culto estava um pouco bagunçado. Todo mundo falava língua estranha ao mesmo tempo, todo mundo profetizava ao mesmo tempo, e era uma coisa difícil. E no fim todo mundo saía sem entender o que estava acontecendo no culto. E Paulo falou aqui, a partir do versículo 1 até o versículo 25, dizendo: olha, tudo o que se faz dentro da igreja faz para edificação. E só pode ser edificado se a pessoa entender. Se Deus usa alguém para profetizar para alguém, aquela pessoa tem que ouvir a profecia. Já aconteceu de alguém estarmos, Deus usar alguém para profetizar para você e você não consegue ouvir? Porque a igreja não entende que ali é um momento que você precisa ter clareza nas palavras, e a igreja toma, pega fogo e você está ali, quase que pedindo por irmão, fala mais alto aí, estou ouvindo. Deve ser muito importante, uma resposta que eu preciso. Aleluia, Deus. Ou o cúmulo de chegar e levantar para a igreja: por favor, para. Deus está dando um recado aqui para mim, preciso ouvir. Quando a gente, olha só, irmão, você vê como que é interessante. Quando nós estamos conversando, ou alguém chega para trazer um recado e alguém fica interrompendo, o que a gente faz? Por favor, você pode esperar. Senão eu não vou entender o que a pessoa está me falando. E às vezes é um recado de Deus e a gente passa batido. Por quê? Porque a igreja não tem o entendimento de saber que há momento no culto para todas as coisas. Para todas as coisas. Então tudo tem que ser feito para edificação. E ele diz: o que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. O que vamos fazer então? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem o quê? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Mas de tudo isso ele diz: faça-se tudo para a edificação, com entendimento. Versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3. 3 pessoas no máximo falando língua estranha no culto. E é interessante, irmãos, porque ele está tendo que regular, colocar regras em algo que não teria nem necessidade, se tivesse entendimento. Então, ó, vai falar língua estranha? 2 pessoas, no máximo. E ele ainda vai dizer anteriormente aqui, que a gente leu semana passada: e se estiver falando língua estranha, mas não tiver interpretação, pare. Você fala: que isso? Como que pode? Não pode trazer um ensinamento desse para a igreja? Então a pessoa não tem? Tem, ele tem sim o direito de ali sentir a graça de Deus, se alegrar. Mas mesmo quando nós estamos sentindo a graça de Deus de uma forma abundante, nós não perdemos o juízo. Continuamos tendo um entendimento. Não é verdade? E aí ele diz o que aqui? 2 ou 3, quando muito 3, por sua vez, e haja o quê? Intérprete. Porque senão não haverá a edificação. E não tem problema nisso aqui. Você vai falar: não, mas a pessoa que está falando língua estranha, ela está sendo edificada, e com certeza está. Só que um culto é uma reunião onde todos têm que ser edificados, não apenas um. Sabe qual é o culto onde todo mundo pode falar língua estranha ao mesmo tempo, não vai ter problema? E Paulo nem traz esse ensino aqui. Mas vamos dizer assim: irmãos, tem culto amanhã que está liberado. Você que sente a presença de Deus, Deus se visita, você pode falar língua estranha da hora que entrar na porta até a hora de acabar o culto. Qual é? É o culto de oração. Porque o culto de oração, cada um que está orando particularmente. Oh, aleluia, Deus. Em particular. Glória. Então o culto de oração, irmãos, e antigamente os cultos de oração era um fogo puro, né? Lembro, a gente era adolescente e o pastor incentivava os adolescentes a buscar o batismo com o Espírito Santo, então era fogo mesmo, né? Pentecostes na oração. O versículo 29 diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Irmãos, isso daqui é difícil de entender. Como que era exatamente esse culto lá? 2 ou 3 profetas falando ao mesmo tempo e os outros julgando. Eu não consigo entender muito bem, porque do nosso conhecimento de culto, desde que eu nasci no berço evangélico, eu nunca vi isso.
Não é verdade? Sempre foi ensinado nas nossas igrejas que quando alguém estiver profetizando, a igreja se cala, não é assim? E se um profeta estiver falando, o outro espere. Não é assim? Sempre foi assim, irmãos. Então eu não sei aqui como que era esse culto. Mas eu acredito que devia ter muitos profetas, e Paulo regulou da mesma forma. Ó, 3. Não, porque para julgar precisa entender o que está se dizendo. Porque olha o que ele diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Para profetizar, a profecia só pode vir em palavras que você entenda. Então isso daqui é difícil até de entender. É lógico que a gente não vai entender mesmo, porque nós nunca participamos de um culto na igreja de Corinto, para entender um pouco. Mas a questão do culto lá, irmãos, era algo assim bastante desordenado, ao ponto de Paulo falar um pouco antes, como nós vimos na semana passada, de que se um não crente vir no culto, entrar na igreja e todo mundo estiver falando língua estranha ao mesmo tempo, tiver aquela coisa, Paulo pergunta: eles não vão dizer que vocês estão loucos? Olha, irmãos, a pergunta de Paulo. Então eu creio que a situação da igreja, ela estava sem controle. E Paulo vai ordenar pelo menos um número. Mas a gente aprendeu, eu creio que vocês sabem disso, quem é mais antigo e nasceu no Evangelho, aprendeu que quando o profeta estiver falando, os outros esperem. Porque, e ele vai falar aqui o porquê. Vamos lá, vamos continuar. Mas se a outro que estiver assentado foi revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então aqui eu entendo que não era falando ao mesmo tempo, mas em ordem. E ele vai dizer o porquê. Olha só, irmãos, o que diz aqui: porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que haja entendimento. Imagine 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Não é verdade? E aí ele vai explicar isso daqui. Olha só, irmãos, que interessante. Um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pela quê? Pela palavra de Deus. Você não pode sentir nada se você não entendeu. Se você está passando por um processo muito difícil, e Deus traz uma palavra para te animar, Ele está te confortando, te animando. Se você não entender, aquilo não fez nenhum sentido. Não fez sentido. Então, uma igreja ensinada, irmãos, é uma igreja que tem entendimento ao cultuar, que percebe, que é sensível. Quando o profeta se levanta e está falando, a igreja abaixa o tom, para que possa se ouvir o que o profeta está falando. Então aqui eu acredito que o profeta tinha até dificuldade. Na verdade, tinha até dificuldade de profetizar. Por quê? Porque ninguém ouvia. E olha o que ele vai dizer no versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos a quem? Aos profetas. Eles não perderam o entendimento. Eles não perderam o entendimento. Quantas das vezes o profeta, irmãos, ele fica debatendo com Deus? Nem deveria fazer isso, né? Mas ele fica debatendo com Deus. Não vou falar não, Senhor. E o Senhor dizendo: fala. Não vou não, Senhor. Fala. Significa que quando Deus manda o profeta falar, o profeta não fica abduzido no seu entendimento. Ele não fica em transe, sem controle próprio. Não. Ele sabe o que está fazendo, irmão. Tanto é que ele quer a decisão. O poder de decidir se obedece a Deus ou desobedece. Quantos profetas engolem o que Deus manda dizer? E depois fica passando mal, passando tribulação. O Jonas é uma testemunha. Deus não mandou Jonas falar? Ele falou? Não, ele fugiu. Ele tinha entendimento. Ou seja, o espírito do profeta não ficou em transe. Deus não tira o entendimento do profeta para usar o profeta. Ele usa o profeta com tudo que o profeta tem. Glória. Ele não tira o profeta o espírito do profeta do corpo e invade o corpo. Você já viu alguém em transe? A gente vê isso às vezes nas cenas de filme, né? Que a pessoa fica lá e parece que tem um bicho dentro da pessoa, não é verdade? Não é ele, mas é só o corpo. Deus não faz isso não, irmãos. Deus não faz isso. Às vezes Deus manda o profeta trazer uma palavra, uma mensagem para a igreja.
A palavra é essa, eu falei esses dias aqui, lembra? Do pastor, né? E disse, eu vou pregar, mas Deus deu uma palavra muito dura, e eu estou aqui lutando com Deus. E aí eu falei para ele algo mais duro ainda. Eu falei, duro mesmo é alguém que está caminhando para o abismo, você sabe, Deus te deu uma palavra para ir lá e tirar aquela pessoa daquela situação, para alertar ela, você tem a palavra, é só obedecer a Deus e você diz que não. Isso que é duro. Aí eu preciso de uma resposta, a resposta está na tua boca. Deus mandou você falar, e você se acovarda e diz não vou. Isso é duro. O profeta Jonas podia fazer uma nação todinha se perder e não ter a salvação, porque não quis ir lá profetizar. E eles iam, Deus sabia que eles iam se converter. Tanto é que se converteram. Então, o espírito do profeta não está, vamos dizer assim, ele não perde o seu sentido. Porque, aqui o versículo 32 ainda, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ele tem entendimento, ele sabe, ele pode obedecer ou desobedecer. Ou seja, ele pode esperar o outro terminar a profecia para depois ir lá e profetizar. Ele não precisa atropelar o outro dizendo, eu não posso esperar. Não, você pode, calma. E a paciência, quando o outro terminar de profetizar, você vai lá e entrega aquilo que Deus mandou. Versículo 33 diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nós servimos a um Deus que ele não é de confusão, tudo dele é bonitinho. Né? Deus sustenta toda a constelação, irmãos. Deus sustenta tudo isso de forma organizada. Não é verdade? Você acha que Deus vai usar os seus servos de forma desordenada? Não. Mas muitas das vezes, por falta de entendimento, alguém pode fazer as coisas da forma errada. Perdão. Versículo 34, irmãos. Agora é onde que eu estava desde a semana passada. Falei que aqui o assunto é mais estreito. Principalmente porque nós temos uma pastora. Mas glória a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela não traz confusão, como a gente aprendeu aqui. Olha o que diz aqui, irmãos, texto no versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não são permitidos falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Isso daqui, muitas igrejas, grandes igrejas, usam isso daqui como base para impedir que uma mulher ela possa ordenar na casa de Deus. Mas eu creio, irmãos, que se Paulo, quando escreveu isso, ele soubesse que no futuro traria tantas dúvidas, ele explicaria melhor. Por quê? Porque quando Paulo escreveu isso aqui, irmãos, ele escreveu para um povo que tinha uma dificuldade. O povo de Corinto e o povo de Éfeso, que é para o povo que também ele escreve a carta a Timóteo, e ele diz lá também sobre as mulheres, que elas também não poderiam exercer na igreja, falar e exercer um papel de autoridade. Essas igrejas eram igrejas de pessoas convertidas, e as mulheres, elas vinham da religião pagã e era uma religião matriarcal, de deusas, em que as deusas eram maiores do que os homens. Então, dentro das igrejas, você sabe que quando você vem do mundo, muitas das vezes você vem cheio de carrapicho e costume, e você quer exercer o costume de lá, aqui. Não é verdade? E aí a palavra de Deus vai só podando, limpando, tirando os carrapichos, até você entender que você serve a Deus e você não serve a si mesmo. Que as ideias são as ideias de Deus e não as nossas. Verdade, Deus. E essa igreja aqui, quando nós vemos, tanto é que Paulo vai dar um ensinamento ali sobre o véu, toda aquela questão com as mulheres, é por quê? Porque aparentemente, e ninguém bate o martelo para dizer, é mais um trabalho de arqueologia e estudos e pesquisas, que as mulheres aqui já tinham um pouco daquele sentimento feminista. Queriam lutar ali, tete a tete com os homens, ou às vezes ser até mais do que eles. Então, para esse povo era importante botar um
o freio. Porque, irmãos, uma mulher ela pode servir a Deus e ela pode ordenar, no meu ponto de vista, e mostrando, olhando para a Bíblia, ela pode. Mas ela não tem que lutar por isso. Ela não tem que tentar derrubar um homem para ficar no lugar dele. Se Deus chamar, irmãos, ai daquele que não fazer a obra. Se Deus chamou uma mulher, assim como Deus chama um homem, ela tem a obrigação de obedecer à voz de Deus. E Deus, na Bíblia, vai mostrar, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, de Deus usando mulheres, sim, para fazer aquilo que os homens não quiseram fazer. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se eu não querer fazer, Deus vai usar uma mulher, Deus vai usar uma criança, Deus vai usar um jovem, Deus vai usar aquele que estiver na posição para ser usado. Você acha que a obra de Deus vai parar porque eu digo que não? Aleluia, Deus. Eu digo glória a Deus dos ministérios que não colocam as mulheres na direção de uma igreja. Eu dou glória a Deus que eles têm muitos homens que estão dispostos a fazer glória a Deus. Mas se na falta desses homens, que farão? Pararão a obra de Deus? Aleluia. Não, irmãos. Aleluia. Olha só. Vamos lá. Versículo 34 diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E olha só, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Na situação deles aqui, era algo grave, para ele dizer que chega a ser indecente uma mulher falar na igreja. Nós já vivemos e nós sabemos que não é muito distante que as mulheres não tinham vez, nem mesmo no nosso país. E era normal para elas, sabia disso? Elas entendiam aquilo como normal. As mulheres eram do lar, as mulheres criavam os filhos e os maridos trabalhavam. A coisa mudou tanto que tem um homem hoje lavando roupa e cozinhando e mulher sustentando a casa. O meu vizinho era um. A máquina de lavar não parava o dia inteiro. O camarada voltava a bicha para trabalhar. Eu estou viajando e meu esposo está fazendo tudo. Aí, ó. Os tempos vão mudando, irmãos, e as necessidades também. É, Deus. Aleluia. A igreja de hoje não é a igreja primitiva de Jerusalém. E nós vamos pegar alguns exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia. Sobre esse assunto específico. Olha só. Algumas mulheres que fizeram papéis, irmãos, muito importantes. Vamos usar uma aqui que é bem famosa, uma juíza chamada Débora. A Bíblia diz que no tempo dos juízes o povo pecava, Deus abandonava o povo sofria, o povo se arrependia, buscava Deus levantava um juiz. A Débora era uma dessas juízas que foi levantada por Deus, uma mulher, no meio de uma nação cheia de homem, e no meio de uma nação patriarcal, em que as mulheres não tinham autoridade, quem tinha autoridade eram os homens. É tanto que muitas das vezes as mulheres nem são citadas na Bíblia, seu nome, nem nada. Porque era uma nação patriarcal e um costume, como que não digo um costume, mas uma cultura patriarcal, e era normal. Mas o que acontece, o que mostra aqui, irmãos, aparentemente nenhum homem se botou na brecha para fazer aquilo que era necessário fazer para que Deus pudesse livrar aquela nação da mão dos seus inimigos, porque eles se arrependeram, buscaram a Deus. Então Deus vai levantar alguém para libertar aquele povo. Tinha um homem para libertar aquele povo? Irmãos? Aparentemente não. E a Bíblia diz que Deus levanta Débora, e ela ficava sentada debaixo de uma árvore, e o povo vinha para julgar, para ser julgado a sua causa. E ela julgava a causa do povo. Né? Precisava de uma Débora hoje na nossa nação, não é verdade? A julgar com justiça, porque a gente perdeu aí o senso de justiça. Não existe mais justiça, eu digo nem no nosso país, e eu acho que no mundo também não.
Então ela ficava ali, o povo vinha para julgar. E aí Deus falou o que para ela? Eu vou entregar o exército de Cícera, que era o chefe do exército lá de Canaã, que estava perseguindo eles já fazia uns 20 anos, e vou entregar na mão de vocês, e vou livrar vocês da mão dele. Ela chamou um homem chamado Baraque, que era o chefe do exército, e falou: olha, Deus vai entregar um exército de Síria na tua mão. Reúne 10 mil homens e vai para a batalha que Deus vai entregar. Ele falou: se você não for, eu não vou. Irmãos, às vezes falta. Deus quer usar um homem, mas ele não quer ser usado. Você acha que Deus vai deixar de fazer a sua obra? Livrar o seu povo? Você acha que vai, irmãos? Não vai. Ela falou assim: muito bem, eu vou. Só que a honra da vitória não vai ser tua. Vai ficar muito bem registrado que Deus livrou o povo de Israel pela mão de uma mulher. É vergonhoso para os homens? É vergonhoso, sim, claro que é. Para Deus não é nada vergonhoso. Ele usa quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Verdade, Deus. Certo? E foram para a batalha, irmãos. E o Cícero se deu muito mal. E Deus entregou, como tinha dito, aquele exército que estava perseguindo o povo de Deus na mão de Baraque, que era um líder. Ele não deixou de lutar na guerra. Mas ele falou: eu não vou sozinho, não consigo. Se você não for como liderança, eu não vou. E Deus usou uma mulher, irmãos. Olha que interessante. Esther foi quem Deus usou para livrar o povo da extinção. Enquanto eles estavam habitando ali na Babilônia. Já não era mais a Babilônia o império que dominava. Eram os persas, os medo-persas. Mas por uma artimanha e um plano diabólico de um homem chamado Amã, o povo de Deus ia morrer. E Deus, já sabendo disso, chamou quem para livrar o povo? Esther, uma mulher. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Aleluia. Quando Paulo ele ensina aqui, ele vai trazer até um ensino dizendo: olha, primeiro Deus criou o homem e depois criou a mulher. E a mulher veio do homem, não o homem da mulher. Ele está trazendo uma hierarquia. Se os homens se colocarem à disposição, as mulheres vão ter mais tranquilidade. Que é o plano de Deus. A mulher é uma ajudadora. A mulher não foi feita para estar à frente do homem, mas estar ao lado. Mas quando o homem se acovarda e não vai, Deus fala: vou usar a mulher. É isso, irmãos. Aleluia. Glória. Deixa eu pegar outro aqui, não vai dar tempo de ver tantas. Lembra de Abigail? Abigail era mulher de um homem chamado Nabal. O homem era terrível. E nesse tempo Davi não era rei, mas ele já tinha um exército que andava com ele. E a Bíblia diz que ele, sem cobrar nada, guardava o rebanho e as terras desse homem, porque ele habitava por ali com o seu exército. E um dia ele precisou que esse homem ajudasse ele com alguma coisa, com alimentos para os seus homens. E esse homem esnobou de Davi. E a Bíblia diz que Davi ficou tão irado que ele falou assim: que Deus, não sei se foi bem essa palavra, mas mais ou menos por aí, que Deus me mate se amanhã tiver vivo alguém da família desse Nabal. E a Bíblia diz que ele montou um cavalo lá, não sei se era cavalo do meio ou camelo, o que eles usavam, e rumo para a casa de Nabal. E a mulher de Nabal ficou sabendo qual era o nome dela? Abigail. O homem era um terrível, irmãos. Mas a mulher estava na brecha. Para quê? Para livrar a sua família. A Bíblia diz que ela pegou os alimentos, os melhores que tinha, e encontrar com Davi. Essa mulher não livrou apenas, irmãos, a sua família, livrou Davi de cometer um pecado gravíssimo, que Deus não ia levar em conta. Porque a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, não está no direito de pecar porque está irado. Ela livrou tanto a sua casa, seus filhos, as pessoas do seu lar, como também Davi e seus homens de cometer um pecado. Verdade, Deus fiel, aleluia. Porque não era uma guerra, era uma vingança. Está entendendo? Eu creio que se Paulo... Porque para ele, irmãos, olha só como que é interessante. Se eu mando uma carta para você, ou eu te ligo dando um recado de algo, imagine que eu ligo para o Leandro e falo: Leandro, olha, por favor, vai lá em casa, fala para o João Pedro,
que ele não pegue o carro, porque eu fiquei sabendo que ele quer pegar o carro e quer andar. Falei para ele que ele não pegue o carro, porque é proibido. Só falo isso. Daqui a alguns anos para frente, alguém vai dizer assim, por que é proibido ele pegar o carro? Eu não expliquei o porquê, para o Leandro é óbvio. Por que é proibido? Porque ele tem 15 anos, ele não tem autoridade para dirigir. Só que daqui a 50, 100 anos, 1000 anos, alguém vai olhar e vai dizer assim, que estranho. Será que os filhos não podiam dirigir? Pode. Quando ele fizer 18 anos e tirar a habilitação, ele vai dirigir, assim como a Sara já dirige. Só que como é que eu explico isso há 1000 anos na frente, se ninguém sabia da lei, do que estava acontecendo hoje, como era? Então eu não acredito que se Paulo entendesse, porque para eles era óbvio. É proibido as mulheres falar, vocês sabem disso. A gente já deixou tudo isso combinado, concordado. Vamos obedecer aquilo que foi ordenado. Por quê? Talvez aconteceu alguns problemas nessa igreja, irmão. As mulheres fazendo rebelião contra os homens, fazendo os maridos passar vergonha. Vamos quer ver uma coisa mais vergonhosa que é uma mulher corrigir um homem na frente dos outros. E você sabe que quando uma mulher está naquela situação de rebelião, ela faz. O pau pode quebrar em casa depois, irmão. Mas a vergonha já ficou. Não é verdade? Nem o homem deve corrigir a mulher, e nem a mulher corrigir o homem. Mas a mulher corrigir o homem, ainda mais numa cultura patriarcal. Aí você fala, não, mas lá não era uma cultura matriarcal, que eles vieram lá do templo da deusa Diana, das outras. Opa, nós estamos falando da igreja de Cristo. Aleluia, Deus. O ensinamento é de Cristo, não é o ensinamento que eles aprenderam lá fora. Quando você entra da igreja para dentro e faz parte dessa igreja, na comunhão dessa igreja, você passa a obedecer às ordens dessa igreja. Já não faz mais o que você quer, mas aquilo que você aprende que é o correto. Então eu entendo que se Paulo soubesse, rapaz, deixa eu explicar direitinho isso aqui. Isso vai causar algumas coisas lá na frente lá que... Porque senão nós vamos ter que fechar todas as igrejas que são dirigidas por irmãs. E agora? Tomar uma decisão dessa é fácil? Não. Deve-se tomar uma decisão dessa? Não, eu entendo que não, claro que não. Então, é como eu disse, Deus abençoe que as igrejas que têm essa visão nunca lhe falte varão para tocar essa obra para frente. Eu estava conversando com o irmão uma certa feita, ele foi colocar uns vídeos lá em casa, e ele é da igreja Congregação Cristã. Eu não sei se, eu acredito que o que ele falou, ele deve ter conhecimento para falar. E eu não estou falando mal aqui da congregação, tá? Não é isso não, estou falando de necessidade. E eu conversando com ele, falei, por que na congregação as irmãs não podem tocar instrumentos? Só pode ser organista. Lá só pode tocar órgão. É o instrumento que as irmãs podem tocar. É a regra deles. Ele falou, você acredita que a congregação parece que entrou em Israel? Ela conseguiu entrar lá e evangelizar e começou a trabalhar lá. Só que lá tinha um problema. A igreja era muito mais irmãs do que irmãs. Então eles reuniram, viram a necessidade de falar, vamos ensinar as irmãs a tocar. Ou seja, a obra vai acontecer, irmãos. De acordo com a necessidade, Deus vai dar uma orientação para quem está na frente. Para que a obra de Deus seja feita. Glória. Se Paulo chegou a dizer, olha, eu me fiz de fraco, me fiz disso, me fiz daquilo outro, para ganhar alguém para Cristo. Você acha que eu não vou deixar que uma serva de Deus, que está servindo a Deus, que está buscando fazer a obra de Deus, conforme a vontade de Deus, eu vou impedir ela de fazer com que pessoas sejam caminhadas para o céu? Jamais, irmãos. Olha que interessante. Quando Jesus ele morreu, a Bíblia diz que os discípulos se intocaram, né? Ficaram tudo escondido. Por quê? Era nítido que iria haver naquele momento uma perseguição para seguidores de Jesus. Tanto é que Pedro negou Jesus. Apertaram Pedro e falaram, é um dele. Pedro, o quê? Não sou. Por quê? Porque ele temeu a morte. Então eles se intocaram. Ficaram escondidos. No terceiro dia, irmãos, qual foi dos discípulos que foi até o sepulcro para ver como que estava a situação lá? Ninguém. Quem foi lá? As mulheres.
E tiveram a honra de ser as primeiras a saberem que Jesus já tinha ressuscitado. Não é verdade? Entende o que eu estou querendo dizer? Me desculpe, irmãos, a gente vive ainda assim em uma sociedade machista, é verdade. Em que muitas das vezes homens com pensamentos muito radical para a ala machista não conseguem receber um ensinamento que vem de uma mulher. Se o ensinamento não é bíblico, se a pessoa tem como é que eu vou dizer, meu Deus, quando ela dá o exemplo, perdi a palavra aqui, mas se ela tem uma posição ela mostra a vida que tem, a vida dela é aberta, ela mostra a vida que tem. Todos sabem que ela é uma serva de Deus. Todos sabem que ela vive para servir a Deus. Não estou dizendo que é santo, não, irmãos, porque se santa no sentido de ser perfeito, não. Estou dizendo alguém que vive para buscar a Deus. O interesse é que a obra de Deus cresça. Aleluia, Deus. Qual é a diferença dessa pessoa para a minha palavra, irmãos? A palavra é de Deus ou é da pessoa? A palavra é de Deus. Está entendendo? Só que se a igreja, e aí vai entrar sim, irmãos. Imagine que a igreja, irmãos, é uma igreja onde ela tem muitos obreiros, e ela tem até o pastor. E aí começa uma ala feminina brigar por um território. Vai ter que ser sim, irmãos, combatido. Eu não concordo nem sequer de um obreiro ficar lutando por uma posição na igreja. Muitas das vezes aquele a quem Deus chamou não quer. E tem os que querem, e Deus nem chamou. Porque querem estar na posição, querem sentar no lugar de honra. Então, se a igreja é uma igreja, ela tem uma organização, como algumas igrejas têm, não lhes falta obreiro. E os pastores, irmãos, na verdade, estão com as suas mulheres do lado e agem como mulheres de pastor, dando também ensinamento, também trabalhando na igreja do lado do seu esposo. Por que há, então, nesse sentido, e aí sim vai estar errado, uma troca? Querendo pôr a mulher na posição do marido e o marido na posição da mulher. Quando acontecem essas coisas, irmãos, isso se chama rebelião, aí sim, tem que ser corrigido. Tem que ser sim corrigido. Agora eu vou dizer para vocês, se a gente for fazer um levantamento de crentes, quantas mulheres são crentes, quantos homens são? Vamos fazer uma contagem hoje aqui. O Bruno está aqui porque ele agora está de férias, eu acho. Coletiva, né? Você também está de férias, né, Samuel? Né, eu sei. Mas o nosso número aqui de mulheres é maior ou menor? Maior. Não é verdade? É maior. É tão interessante que Paulo vai dizer, aqui mesmo no livro de Coríntios, que ele vai dizer assim, irmãos, que quando uma mulher ela casa ou ela se converte, mas ela era descrente, o marido também, e o marido não se converte, se ele não impedir, Paulo diz o quê? Não se separe, fique com ele. Aí ele vai trazer um ensinamento muito profundo, ele vai dizer assim, porque o marido é santificado pela mulher. Quantas mulheres estão carregando a família, irmãos? O marido, os filhos, nas costas. Eu estou falando na vida espiritual. Quantos maridos estão sendo livrados por Deus? Não porque ele ora, nem porque ele merece. Porque muitas das vezes nem sequer teme a Deus. Mas porque tem uma mulher de joelho. Verdade, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória, Jesus. Maravilhoso. É difícil até falar desses assuntos, quando a gente sabe que a grande maioria ainda é opositora a esse assunto. E eu não estou falando isso daqui porque nós temos uma pastora, não. Eu falaria da mesma forma. Falaria da mesma forma. Quem conhece a história dessa igreja, não dessa congregação onde nós estamos, mas dessa igreja, desse ministério,
Sabe que a esposa do pastor fundador carregou esse ministério nas costas muitas das vezes. Quando o pastor estava fraco. Ou eu estou falando, estou mentindo? Ou se nós estamos com essa porta aberta é porque alguém com seus joelhos cansados manteve firme. Hã? Aleluia. Então, irmãos, Deus não vai deixar que um povo pereça. Deus não vai deixar que um povo se perca por causa de alguns calça frouxa, vou falar logo mesmo, que não tem coragem de se pôr na brecha e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como disse Isaías. Porque Deus não vai deixar sua obra perecer por causa de alguns baraques. Não vai deixar, irmãos. Então que nós venhamos a deixar de lado e orar pelas mulheres que estão fazendo a obra de Deus por falta dos homens. Eu entendo que o que Paulo escreveu era para essa igreja aqui. Porque aqui Paulo deixa muito claro que era uma igreja que estava desordenada, como um caminhão descendo uma ladeira sem freio. Se não houver uma intervenção, aquele povo poderia se perder. Porque a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se perde, entra no pecado porque não há correção. Não é verdade? Não há correção, não há entendimento, ninguém sabe o que é certo, o que é errado. A falta de uma liderança, irmãos, olha para vocês verem, a falta de uma liderança e uma liderança forte faz um povo passar por uma situação como o povo de Israel passou durante mais ou menos 300 a 400 anos, que é descrito no livro de Juízes. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Josué morreu, ninguém se levantou para ficar no lugar dele. E aí a Bíblia vai dizer várias vezes, e o povo fazia aquilo que achava certo. Irmão, se você fazer aquilo que você acha certo, o caminho é da perdição. Quantas vezes Deus te corrige? Puxa a orelha. Quantas das vezes nós somos puxados na rédea, mesmo ali, igual um cavalo bravo? Deus fala: opa, não, por aí não, meu filho. Deus está convidando todos os irmãos a fazer a sua obra. E aí não entra mulher, e nem homem, nem nada disso. Deus está convidando todos a fazer a obra. Tanto é que o mandamento de Jesus em relação a fazer a obra é ir e pregar o evangelho. Ele não falou: ó, vocês homens, tá? Vão e façam isso, as mulheres ficam em casa. Não. Ir e pregar o evangelho. Aleluia, Deus. Serve para quem, irmãos? Para todo aquele que crê em Jesus e entende o seu chamado. Você é responsável pela obra de Deus no trabalho, onde você trabalha, na escola onde você estuda. Nós somos responsáveis. O problema é que muitas das vezes, sabe o que acontece, irmãos? Se eu não fazer, o outro faz. Eu não sei se vocês já viram, e tem até uma forma de dizer que chega a ser engraçado. A gente vê isso no futebol. Acontece de duas formas. Pode tanto um atacante estar junto com o outro atacante, achar que o outro vai fazer o gol, e ele acha que o outro vai fazer, e nenhum dos dois chuta, e ali a defesa vai e pega a bola. E muitas das vezes acontece do goleiro pensa que o zagueiro vai pegar a bola, o zagueiro pensa que o goleiro vai pegar, e um deixa para o outro, a bola entra e o gol acontece sozinho. E é costume dizer assim, os narradores dizem assim: um deixou para o outro deixou para um, e ninguém foi e tome o gol. E sabe o que vai acontecer com a igreja, irmãos? Eu deixo para a pastora, a pastora não, o Gessé faz. Aí um deixa para o outro deixa para um. E aí você deixa para o outro deixa para um. E aí não tem liderança de jovem, e aí não tem liderança das irmãs, e aí não tem ensinamento bíblico, e aí não tem liderança da escola bíblica dominical, porque todo mundo um está deixando para o outro, e o outro deixa para um.
Que a obra de Deus perece. Oh, glória. Sendo que a responsabilidade é de todos. Aleluia. Pronto. Glória. Quando Jesus contou a história do bom samaritano, ele fez uma pegadinha ali para os fariseus ali. De quem era a responsabilidade de cuidar do homem que tinha sido roubado? De quem era? Era do primeiro que viu. Mas primeiro veio quem? Era o levita ou era o sacerdote? Primeiro veio o sacerdote. O mais responsável, né? A liderança máxima em Israel quando se fala em religião. E ele passou de largo. Outro faz. Lá veio o levita. A Bíblia diz que ele também passou de largo. E aí veio o samaritano, chamado de bom samaritano, que era o arquirrival dos israelitas. Para israelita não tinha bom samaritano de jeito nenhum. Todos eles eram ruins. E ele fez a vez. Porque a responsabilidade é de quem está na vez, irmãos. Se o outro deixou, não olhe para o outro e diz, ele podia fazer e ele não fez. Eu também não vou fazer, não. Se ele não fez, Deus vai ter com ele. A responsabilidade agora é sua. Está entendendo? A responsabilidade é sua, está na sua vez. Mas o Bruno podia fazer. Ou o Bruno Jesus, já certo, podia fazer, não fez? O Leandro estava ali e não fez. A pastora estava ali e não fez. O que eu sou obrigado a fazer? Você serve a Deus? Ama a Deus? Entende o chamado? Entende que Jesus morreu na cruz por cada vida? É sua responsabilidade. A igreja já vai fechar. Nenhum obreiro quer fazer a obra. Então vamos fechar, porque só tem mulher. É assim mesmo? Não, irmãos. Não é assim. Glória. A Bíblia mostra, olha para você ver que interessante. Quando Raabe salvou ali, né, protegeu os espias, a Bíblia diz que Raabe vai fazer um concerto com eles, dizendo, olha, faça comigo um juramento certo, de que vocês vão proteger quem? Os meus pais, os meus irmãos, toda a minha família, com tudo que eles têm. Ué, significa que ele tinha homens, tinha pai, que podia ter tomado a frente, falado, opa, eu vou me arriscar. Porque se pegassem ela protegendo os espias, ela morreria junto, e talvez sua família também. Ela se arriscou, mas será que ela se arriscou porque algum que podia se arriscar não se arriscou? Será que talvez o pai que viu falou, vou ficar na minha aqui, que ó, vou fingir que nem vi, porque é arriscado proteger esses homens ali. Talvez o irmão viu e ó, não é comigo. Mas ela viu que é uma oportunidade de salvação. Ela foi lá e protegeu os espias, enganou ainda os soldados que vieram procurar eles, dizendo, ó, já foram, já está na estrada aí. Depois subiu lá e falou, olha, faz um concerto comigo. Assim como eu protegi vocês, vocês protejam a mim e a minha família. Muitas das vezes nós queremos a zona de conforto. Ninguém quer se arriscar. Ah não, mas eu vou botar as mãos para cantar. E se eu errar? Se errar, como aconteceu com o Bruno aqui, de o hino ficar difícil de cantar, a gente ajuda, ué. Estamos aqui todo mundo para louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se eu me atrapalhar na mensagem aqui, vocês vai glorificando a Deus intercedendo. A Deus dá entendimento. Primeira vez que eu fui pregar, eu fiz um esboço de que dava para pregar 2 horas. Com 5 minutos eu não tinha mais nada para falar. E glória a Deus. Aleluia. Está entendendo? Mas tenha coragem, não tem meia hora para pregar, prega 5 minutos. Leia uma palavra. Cresça espiritualmente para que Deus possa te usar. Aleluia, Deus. Aí eu não faço e quando alguém se põe na posição para falar, eu digo, ela não pode. Ou ele não pode. É muito jovem. Quantos criticam hoje pastores que são jovens? Nessa idade já é pastor? Tu é velho e nunca quis ser. Talvez se você fosse, ele não precisava. Poderia ter mais tempo para aprender. Mas já que você não faz, Deus levanta os jovens também. Glória. Aleluia.
A obra de Deus não vai parar, irmãos, porque algum acha que esse ou aquele não pode. Deus vai usar aquele que estiver na brecha, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a obediência gera bênção muito boa, irmãos. Muito boa. Eu fico vendo, tem uma irmãzinha que vem aqui, no final do culto ela chega, parece que ela, todo lugar que ela dá, ela pede oração. Aquela mulher está lutando pela sua família, eu não sei qual é a situação dela. Não é boa, né? Provavelmente não é, dá para ver o sofrimento dela, nela. Ela está lutando pela sua família. Onde ela vai, ela pede hora para os filhos. Tem um que eu decorei até o nome, é Gilmar, e tem mais 2 filhos. E eu não sei qual que é a situação. E quando ela vem, eu oro pedindo a Deus por misericórdia, Senhor, muda a situação dessa mulher. Mas ela não desiste, irmãos. Ela continua lutando. Como que a gente explica isso? Nós vamos valorizar a luta de uma pessoa dessa? Hã? Não, irmãos, Deus vai usar aquele que estiver na brecha, disposto a lutar por algo. Então nós devemos mudar essa mentalidade. Quando alguém se pôr à disposição, nós devemos apoiar. Se eu não posso ir, pelo menos vou ajudar. Pelo menos vou dar uma palavra de apoio. Não é verdade? Glória a Deus pela sua atitude. Que Deus continue te usando, que Deus continue te levantando. Vai firme, é assim mesmo. Da primeira vez que eu preguei, eu me atrapalhei todo. No final, achei tão bonito um jovem que nem era de lá, estava recuperando. Ele veio no final do culto e falou: olha, Deus abençoe, viu? Continua assim. Continua, Deus vai te usar. E eu estava meio cabisbaixo, assim, que eu percebi que, né? Aí me animei um pouco, e não parei, velho. Então, se você não tem coragem, se eu não tenho coragem, pelo menos vamos ajudar quem teve. Ao invés de criticar, dá a mão, dá o ombro, ajuda em oração. E aí Deus vai fazer a sua obra crescer, irmãos. Amém? Se Deus precisar, eu creio que até esses que dizem que não, uma hora pode pensar melhor e falar: eu acho que sim. Né? Deixa Deus fazer. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória